salve, salve, minha turminha! Vamos continuar com a matemática, coisa linda. Essa matéria é incrível, fascinante, certo? E mais uma aulinha, geometria plana, para os alunos do 9º ano que vai fazer SAEB e também aqueles que estão estudando. Mas pode ser para você também que adora matemática. A gente vai ver propriedades importantes e também alguns exercícios sobre o triângulo. E isso deixará você preparado para as nossas aulas posteriores. Por que não? Eu vou ensinar para você, minha gente amiga, como se você nunca tivesse visto um triângulo na vida. Eu vou começar do alicerce, do básico, mas nem por isso eu vou deixar de chegar nas aulas complexas, sofisticadas. Por que não? Se bem que não tem nada difícil na matemática, não é não? Coloca na cabecinha que matemática é fácil, porque realmente matemática é fácil. É só entender o processo e ver várias vezes o vídeo, tá bom? Então vamos lá, deixa de enrolação, que eu gosto mesmo é de matemática e não de conversar muito, certo? Você vai aprender matemática, geometria plana, introdução aos triângulos. Para isso aí, em primeiro lugar, vou desenhar um triângulo. Olhe que bonitinho. Tá vendo? Desse jeito aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Puxar aqui 3 ladinhos, triângulo. 3 lados, triângulo. Tá vendo? É bom analisar as palavras. Gente, pelo amor de Deus, se ele tem 3 lados, ele possui 3 vértices. Ele possui 3 vértices. E eu vou chamar cada um desses vértices aí, cada um desses, ABC. ABC. Certo? Agora observe o seguinte. Nós temos aí os vértices como sendo os pontos. E pontos sempre representados por letra maiúscula. Isso na geometria plana, certo? Agora preste atenção aqui, ó. Normalmente, se aqui a gente tem o vértice A, opondo-se ao vértice A, a gente vai ter o lado A, o lado A. Então, vou colocar o lado com letra minúscula. Se aqui está o vértice B, vamos colocar aqui, minha gente amiga, o lado B. E se aqui está o vértice C, a gente vai colocar do lado de cá, tá vendo aí? O lado C, certo? Aí, galerinha, se a gente tem um triângulo, o próprio nome é a etimologia da palavra para isso, triângulo. Pelo amor dos meus filhinhos, 3 ângulos. Triângulo, 3 ângulos. Eu vou representar primeiro aqui os seus ângulos internos, que está dentro do triângulo, né? Os ângulos internos. Esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de interno, porque está dentro, interno do vértice A, interno do vértice B, e esse daí eu vou chamar de interno no vértice C, certo? No vértice C. Agora, em relação aos ângulos externos que estão fora, ó, ângulo externo não é tudo que está do lado de fora, não. A gente sempre encontra prolongando os seus lados. Então, mais ou menos, a gente vai prolongar os seus lados. Mais ou menos assim, ó. E aí, a gente consegue enxergar o seu ângulo aí externo, os seus ângulos externos. Bem, se a gente tem aqui um ângulo interno, com essa outra cor aí, tá vendo? Esse está o ângulo externo. Tá vendo aí? Olha que legal o ângulo externo. Aqui também o ângulo externo, tá certo? Claro que eles são diferentes, lógico. Então, a gente tem o externo no vértice A, o externo no vértice C, e aqui a gente tem o externo no vértice B. B. Lembre o seguinte, o ângulo interno e o seu respectivo ângulo externo, eles são ângulos suplementares, ou seja, a soma vai resultar em 180 graus. Então, minha gente amiga, por enquanto, o que a gente tem aí são os principais elementos do triângulo, certo? Os vértices, os ângulos e seus lados, ok? Agora, no restante aí da aula, a gente vai ver algumas propriedades que definem, que representam aí os triângulos dentro da nossa geometria plana, certo? E vamos fazer exercício para praticar, porque aí você vai entender como as propriedades aparecem aí nos vestibulares, no Enem, na sua prova do SAEB, ok? Gente amiga,
Propriedades. Primeira propriedade do triângulo. P1, primeira propriedade, diz o seguinte: a soma dos ângulos internos em relação ao triângulo. Gente, a gente já sabe que a soma dos ângulos internos em qualquer triângulo, a gente representa 1 e 2 e 3. A soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Mas como é que eu vou saber, Dai, que a soma é 180 graus? Sempre, 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 sempre. Vou mostrar, ó. Observe, dê uma olhadinha. Lembra aquela aula de paralelismo? Pois é. Imagine aí duas retas paralelas. Reta R, ela é paralela à reta S. Tá vendo aí? Certinho? Agora, a gente vai colocar um triângulo. Essa cor diferente, ó. Um dos lados está sobre a reta S. E aí a gente vai colocar aqui, ó, os outros dois lados. A gente tem um triângulo, Bem, nesse triângulo aí, galerinha, ó, eu vou supor, vou supor que esses ângulos, eles valem, por exemplo, ó, I1, I2, e aqui I3, ângulo interno, certo? Correto? Então vamos lá. Lembra, por favor, gente, que lá na aula de paralelismo, a gente viu que se a gente traçar uma transversal, o que é que vai acontecer? Claro, esse ângulo aqui, ó, esse aqui, ó, ele é o mesmo que esse ângulo aqui, tá vendo? Ele é o mesmo. Isso porque a gente tem duas retas paralelas. E esses dois ângulos aqui, gente, ó, eles são os alternos internos. Ou seja, esse ângulo I2 que está aqui, ó, esse ângulo é o mesmo I2 que está aqui. Esses dois são iguais. A mesma coisa acontece se a gente tem I3. Aqui também a gente vai ter o I em cima. Nós temos que os três ângulos juntos, eles representam a meia volta de uma circunferência. Ângulo raso, ângulo raso. Então, se eles representam esse ângulo raso, a soma deles deve ser 180 graus. Ou seja, I1 mais I2 mais I3 vai valer 180 graus, certo? Muito bem. Então aí, eu acabei de demonstrar a soma dos ângulos internos de um triângulo. Agora, olhe esse exercício. Olhe esse exercício. Loucura, loucura, loucura. Determine a soma das medidas dos ângulos Azinho mais Bzinho mais Czinho mais Dzinho. Ou seja, a gente deve saber, minha gente amiga, quanto vale o ângulo A mais o B mais o C mais o D juntinhos. Tá vendo quanto é que vale? Para isso, gente amiga, ó, eu vou começar olhando esse triângulo aqui, ó. Então, a medida que ele deu, ó, ele disse que o ângulo vale 40 graus. Eu tenho essa medida aqui. Então, se eu colocar aqui um certo ângulo X, certo? Ali, ó. E ali, eu vou dizer que esse ângulo ali, ó, é Y. Você concorda que 40 graus mais o X mais o Y é a soma dos três ângulos internos? Pois é, pois é. Isso aí deve ser sempre 180 graus. O ângulo X mais o ângulo Y mais o ângulo de 40 graus, somando aí, isso vai dar 180 graus, certo? Agora, passando esse 40 graus lá para o lado direito, ele passa subtraindo e a gente vai ter então que o ângulo X mais o ângulo Y é igual a 180 graus menos 40 graus. A gente vai ter 140 graus. Por enquanto, eu tenho que X mais Y vale 140 graus. Lembra que a gente viu naquela primeira aula que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida? Você lembra? Ou seja, eles são congruentes. Então, se aqui a gente tem X, aqui a gente vai ter o X também. E se aqui a gente tem o Y, o opondo-se ao vértice, a gente vai ter o Y também, certo? Agora, olha bem. Nesse triângulo aqui, ó, a gente tem que os três ângulos A, B e X,
ABX. O ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo X. Isso aí, minha galera, vai valer quanto? 180 graus. 180 graus, muito bem. Agora, nesse outro triângulo aqui, ó, gente, que a gente tem que os três ângulos são C, D e Y, tá vendo? Ou seja, a soma dos três, né? C mais o D mais o Y, aí, isso aí, minha galera, ó, isso aí também é igual a 180 graus. Porque a soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Agora, repara o seguinte. Se a gente somar, ó, tudo isso aí, ó. A gente está somando tudo isso aí. A mais B mais X. Com C mais D mais Y, a gente vai ter 180 mais 180 dá quanto? Vamos ter 360 graus. 360 graus, ó. Uma rodada. Tá certo? Bem, a gente vai reescrever esses seis ângulos aqui da seguinte forma. O ângulo A, mais o ângulo B, mais o ângulo C, mais o ângulo D. Quem está faltando? Mais o X, mais o Y. Isso aí vai ser igual a 360 graus. 360 graus. Sou o filho de José e Maria. Que o ângulo X mais o ângulo Y resulta ali em 140 graus. Então, minha gente amiga, no lugar de X mais Y, obviamente eu vou colocar 140 graus. E aí, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que o ângulo A mais o ângulo B, mais o ângulo C, mais o ângulo D. Isso aí é igual a 360 graus menos 140 graus. Ou seja, a gente vai ter 220 graus, como sendo a soma, então, desses quatro ângulos aí, certo? Fácil matemática, fácil. Agora, otimizando aí a soma dos ângulos internos, a gente resolveu essa questão aí, ó. Essa questão, ela tem um impacto, o aluno olha, psicologicamente ele fica afetado, não vou acertar, sai daqui, coisa difícil, matemática eu não gosto. Gente amiga, repare que somente utilizando a soma dos ângulos internos em um triângulo, a gente resolve essa questão. Não se assuste, não. Só tem tamanho, né, gente? Agora vamos à segunda propriedade que diz o seguinte, ó. A soma dos ângulos externos, tá vendo? No caso, a gente tá tratando do triângulo apenas, tá bom? É 1 mais é 2 mais é 3 igual a quanto? 360 graus, soma dos ângulos externos, 360 graus. A gente viu aí nas aulas anteriores que em qualquer polígono convexo, a soma dos ângulos externos será sempre 360 graus. Então, no caso do triângulo, somar os seus três ângulos externos não será diferente. Também vai valer 360 graus, certo? Agora, terceira propriedade, ela vai falar sobre o teorema do ângulo externo. Teorema do ângulo externo. Em primeiro lugar, eu vou desenhar um triângulo. Amo desenhar triângulo, ó. Tá vendo? Ele será mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Puxa aqui, puxa essa reta, ó. Ok, tá lindo. Ó, a gente tem aí o seguinte. Um triângulo e o seu prolongamento. E a gente viu, aqui, ó, a gente tem um dos três ângulos externos. Você lembra? Pois é, e aqui eu vou chamar esse ângulo, ó, vou chamar de ângulo A. E esse aqui, minha gente amiga, eu vou chamar de ângulo B. Agora, observe o seguinte. Olha a definição, diz o seguinte. Em todo triângulo, a medida de um ângulo externo, ou seja, esse carinha aqui, ó, tá vendo? Ângulo externo. É igual, ó, esse ângulo aqui, ó, é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos, não adjacentes a ele. Não entendeu, galerinha? Quais são os ângulos internos que não são adjacentes a esse ângulo externo aí?
Gente, aqui nós temos, ó, um ângulo interno. Esse ângulo interno, ele é adjacente a esse ângulo externo. Então, esse aí não vai, apaga ele. Então, os dois ângulos internos que são não adjacentes a ele, é esse aqui, minha gente amiga, ó, tá vendo? O Azinho e o Bzinho, esses dois ângulos ali. E está sendo falado que essa propriedade aí diz que o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, a gente tem aí uma propriedade que diz respeito ao seu ângulo externo, ao ângulo externo de um triângulo, certo? Vamos ver rapidamente um exercíciozinho. Por exemplo, eu tenho aqui um triângulo, certo? Um triângulo, olha que legal, triângulo lindo. Vamos supor que esse ângulo de fora aqui, o ângulo externo, ele tem uma medida de 120 graus. E esse ângulo aqui, suposição, viu? E esse ângulo aqui tem o valor de 50 graus, certo? Eu vou perguntar para vocês quanto é que vale aí esse ângulo X. Você sabe? O ângulo externo, que nesse caso ele vale 120 graus, ele é exatamente igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Está aqui o ângulo interno e aqui outro ângulo interno que não são adjacentes a esse ângulo aí, certo? Então, 120 graus é igual a x mais 50. X mais 50. X mais 50 graus. Então, aí a gente vai ter o seguinte, passando 50 para o lado de lá, a gente vai ter que o ângulo x é igual a 120 menos 50, o ângulo x vai valer 70 graus. Lógico que essa propriedade facilita as contas, mas a gente pode descobrir que aquele ângulo interno ali, ó, ele vale 60 graus. E depois, utilizando a soma dos ângulos internos em um triângulo, a gente pode descobrir que o ângulo x vale 70 graus. Sem problema nenhum, sem problema algum. Mas esse teorema do ângulo externo, ele simplifica, ele ajuda em muitas questões. Por exemplo, ó, vamos a essa próxima questão. Olha, não se assuste, é fácil. Determine a medida de x na figura abaixo. Então aí a gente tem o x, tá vendo o x? A gente deve determinar o valor de x. Presta atenção como é que a gente vai fazer essa questão. A gente pode pegar esse lado aqui, gente, ó. Prolongar ele, tá vendo? A gente vai prolongar mais ou menos até aí, para. Agora, presta atenção. Esse triângulo aí, ó, superior àquele ali, aquele que tá aqui, aquele que tá lá em cima. Você concorda comigo que a gente tem aí um ângulo externo em relação a esse triângulo aqui, ó? Só prolongando esse lado aqui, ó, tá vendo? A gente vai encontrar o ângulo externo. Olha como facilita esse teorema. Esse ângulo externo, em relação a esse triângulo, é a soma desse ângulo aqui com esse ângulo aqui. Ou seja, 80 mais 30, a gente vai ter aí 110 graus. Agora, minha gente amiga, repare somente nesse triângulo aqui, de cor diferente. Olha ele ali, olha ele, dê uma olhadinha. Em 2 momentos essa questão. Prolonguei um dos seus lados, encontrei ali, ó, o x. Encontrei o x. O x é o ângulo externo a esse triângulo aqui. Ou seja, esse ângulo x é a soma desses dois ângulos internos não adjacentes. 110 mais 20. A gente vai ter que o ângulo x vale 130 graus. Agora observe o seguinte. Quarta propriedade. O que é que diz a quarta propriedade? Diz que o maior lado opõe-se ao maior ângulo. Nessa propriedade, eu vou ajudar você a enxergar isso melhor. Imagine aqui, esses dois objetos, tá vendo? O terceiro lado está aqui em cima, o terceiro lado. Gente, observe que esse ângulo aqui embaixo, ó, seja bem pequenininho. O que é que vai acontecer com o ângulo aqui em cima? Será pequeno também, tá vendo? Agora, se a gente aumentar esse ângulo aqui, ó,
deixar o ângulo bem grande, tá vendo? Olha pra aqui. Mais de 100 graus, galera. Olha pra aqui. Olha o lado oposto aqui em cima. Você concorda comigo que o maior lado sempre se opõe ao maior ângulo? E vice-versa, né, gente amiga? Em um triângulo, o menor lado, ele irá se opor ao menor ângulo e vice-versa, né? Por exemplo, nós temos aqui um triângulo, ó. Esse triângulozinho aqui, eu vou dizer o seguinte. Aqui, o lado é o A. Aqui é B. E aqui, o lado é o C. E aqui, a gente tem um ângulo de 55 graus. Tá vendo? Aqui a gente tem um ângulo de 60 graus. Certo? Bem, qual é o maior lado desse triângulo ali? E aí, gente boa, a gente olhando para esse triângulo ali, a gente observa os três lados, praticamente tem o mesmo tamanho, não dá nem para diferenciar. Então a gente deve reparar os seus ângulos. Como a gente sabe que a soma dos três ângulos internos deve dar 180, esse ângulo aqui, pessoal, ó, ele só pode ser 65 graus. Aí, somando 65 com 55 com 60, aí a gente vai ter 180 graus, certo? A gente tem o ângulo de 65 graus, como sendo o maior ângulo. Então, opondo-se a ele, a gente vai ter o maior lado, ou seja, o lado A é o maior lado, né, desse triângulo aí, o maior lado. E de forma contrária, se a gente tem os 55 graus ali como sendo o menor ângulo, certo? Opondo-se a ele, o B aqui, ó, ele é o menor lado, certo? Ele é o menor lado. Galera, vamos fazer um exercício que aí você vai entender melhor. Indique qual é o maior segmento da figura abaixo. Nessa figura, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. E qual é o menor segmento dessa figura? Observe que não tem nenhuma medida para a gente tomar uma iniciativa. Apenas nós temos ângulos sendo registrados. Agora, por exemplo, ó, nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo, ângulo reto, que vale 90 graus, triângulo retângulo. Então, pense o seguinte, nesse triângulo aqui, gente, ó, que tem esses três lados, tá vendo? Se 90 graus é o maior ângulo, nós temos aqui, ó, essa medida aqui, tá vendo? Como sendo o maior lado, dentre esses três. É óbvio, lógico, certo? Então, simbolicamente, hipoteticamente, a gente pode dizer que vale 2, esse vale 2. Então, se esse lado é o maior, vamos dizer que esse lado aí, ele vale 3. Ele vai valer 3. Turminha, cuidado com a coisa. Claro que a hipotenusa desse triângulo retângulo, ela não vale 3. Claro, eu coloquei 3 ali e 2 nos outros dois lados para indicar que entre aqueles 3 segmentos ali, entre aqueles 3 lados, a gente tem a hipotenusa sendo o maior lado. E eu coloquei o valor 3 ali, certo? E eu coloquei o valor 3 ali. Continuando. Agora observe. Analisa esse triângulo ali. Nós temos 70 graus aqui, 70 graus aqui. Somando esses dois ângulos, isso vai dar 140. Como a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo deve dar 180, a gente tem aqui que esse ângulo ali, ó, vai valer 40 graus. Aquele lá, ó, vai valer 40 graus, ó. Tá vendo? Agora, nesse triângulo aqui, gente, ó, a gente tem 40 graus como sendo o menor lado. Então, desses 3 lados que estão aí, desse triângulo, o 3 é o menor lado. O 3 é o menor lado. Agora, observe aqueles 70 graus ali e aqueles 70 graus aqui. Triângulo que possui dois lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. E todo triângulo isósceles possui 2 lados iguais, né? E são esses 2 lados ali, certo? Agora, esses 2 lados, eles se opõem a ângulo de 70 graus, que são maiores, né? No caso, que o ângulo de 40 graus. Então, se esses 2 lados aqui, ó,
certamente são maiores que o lado 3 que a gente viu antes, certo? Por exemplo, ó, se eu disser que esse lado daqui vale 5 e esse outro lado aqui vai valer 5, já que são iguais, certo? Isósceles. As medidas não são essas, é só para indicar por enquanto, para você ter uma ideia quais são os maiores lados. Então, por enquanto, os maiores lados são esses aqui que medem 5, certo? Agora, gente amiga, vamos analisar esse triângulo da esquerda, esse triângulo ali, ó. Olha só, ó. Nós temos que esse ângulo aqui vale 60 graus. Esse vale 75 graus. Caramba! Então, para a soma dos ângulos internos dá 180 graus, esse ângulo aqui em cima, ó, ele vai medir 45 graus. 45 graus. Agora, analisando esses ângulos aí, vocês devem reparar que dentre esses três ângulos, o ângulo 75 graus é o maior ângulo. Então, opondo-se a ele, a gente vai ter ali o maior lado desse triângulo, certo? Vamos supor o seguinte, se aqui a medida vale 5, a gente pode dizer que essa medida aqui, por exemplo, vale 8, certo? Agora, olha só, 45 graus aqui é o menor lado. Então, a gente pode dizer, por que não, que essa medida aqui, ó, pode ser 4, por que não? Já que o menor lado se opõe ao menor ângulo, certo? Então, gente amiga, dentro dessas medidas fictícias que a gente colocou aí, a gente conseguiu identificar qual é a maior medida, qual é o maior segmento dentre os segmentos que a gente tem aí nessa figura. E também o maior segmento, ó, é aquele ali que nós colocamos o valor 8, certo? O valor 8. Então, aqui a gente tem o maior lado, o maior segmento, aquele ali, dessa figura aí, certo? Que está ali, ok? Agora, vamos para a quinta propriedade. Quinta propriedade. Desigualdade triangular. Desigualdade triangular. Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Cada lado é menor que a soma dos outros dois, certo? Gente amiga, eu vou preferir comentar de uma outra maneira. Em qualquer triângulo, observa aqui, ó, em qualquer triângulo, a soma dos dois lados é sempre maior do que o outro lado, certo? Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, aqui o comprimento de um lado de um triângulo. Vou pegar esse esmalte aqui e esse esmalte aqui vai ser o outro lado, certo? Ó, vou pegar essa aqui, ó, será o outro lado do triângulo aqui, ó. Legal, né? Preste atenção, ó, preste atenção, ó. Três lados do triângulo. Será que isso aqui vai formar um triângulo? Olhe para esses dois lados. Eles jamais vão se encostar, eles nunca vão se encostar. Isso porque a soma desses dois lados aqui, ó, ó, é menor do que o terceiro lado. Como eu falei, minha gente amiga, em qualquer triângulo, a soma de dois lados deve ser maior do que o outro lado, certo? A soma dos dois lados deve ser maior que o outro lado. Por exemplo, ó, nós temos aqui um triângulo. Eu vou chamar esse triângulo aqui, ó, tá vendo? Com o lado A, B e C. Vou chamar, ó, A, B, C. Para que exista esse triângulo ali, ó, essa propriedade diz respeito à condição de existência de um triângulo, viu? Fique ligado. Então, para que esse triângulo exista, para que ele exista, a soma do lado A com o lado B deve ser maior do que o lado C, certo? A gente deve também ter o seguinte, que a soma do lado B mais o lado C deve ser maior que o lado A. E a gente tem também que a soma do lado A com o lado C deve ser maior do que o lado B, certo? Observe aqui, ó. Observe como é que vai aparecer isso na prova. Ó, segmento, um segmento de 6 centímetros, 10 centímetros, 18 centímetros. Pode-se construir um triângulo? Pode-se construir um triângulo? Por quê?
Ó, se a gente pegar, por exemplo, 6 mais 10, 6 mais 10 é menor que 18. Então, se a gente tem a soma de dois lados, tá vendo aqui, ó? Sendo menor que o terceiro lado, como eu mostrei aqui, isso aí não vai formar triângulo, não vai. Imagine o seguinte, o lado 18 está aqui, certo? O lado 18, uma hipótese. Aqui, o lado 6, hipoteticamente, esse comprimento aqui. E o lado 10, mais ou menos esse comprimento aí. Observe que esses dois lados, eles não vão se encostar. Eles não vão se encostar. Dessa forma, eles não vão formar um triângulo, certo? Eles não vão formar. Então, por quê? Porque a soma do lado 6 mais o lado 10 é menor que 18, e aí não pode, tá bom? Então, essa propriedade tem tudo a ver com a condição de existência de um triângulo, certo? Agora, a última questão da aula de hoje. Vamos concluir a aula de hoje com uma questãozinha bem tranquila. Olha a questão final. Diz o seguinte. Na figura abaixo, determine o maior e o menor valor inteiro. Olha, inteiro, viu? Possível para o X. Então, a gente tem um triângulo e a gente vê o seguinte. A soma de dois lados deve ser maior que o terceiro lado. A gente vai começar da seguinte maneira, ó. Se a gente somar, ó, 5 mais 8, que são esses dois lados aqui, ó. Isso aqui deve ser maior que X. Maior que o X, certo? Para poder esse triângulo existir. 5 mais 8, 13. 13. 13 tem que ser maior que X. Olha, é a mesma coisa de dizer que o X deve ser menor do que 13. Do que 13, é a mesma coisa. Gente, pelo amor de Deus, cuidado. Somente o X ser menor do que 13 não basta. Imagine ali um X valendo 2. Agora imagine um X valendo 2. 2 mais o 5 dá quanto? Dá 7. E 7 é menor que 8. Então, não é qualquer valor de X que seja menor do que 13. Tem uma outra condição que deve ser satisfeita, ok? Então, minha gente, ó, nós devemos ser também que o X mais o 5, ele deve ser maior do que 8. Ele deve ser maior do que o outro lado. Então, passando o 5 para o lado de lá, a gente tem que o X deve ser maior que 8 menos o 5. Então, o X deve ser maior que 3. Muito bem, deve ser maior que 3. Agora, tudo bem. A gente tem o valor do X entre o 3 e o 13. Agora, olha a pergunta. Ele quer saber o menor valor inteiro possível e o menor inteiro possível para o lado X. Então, meus amores, meus queridos, minhas queridas, com essas duas respostas aí, a gente tem que o lado X, ele deve ser maior do que o 3, porém, ele deve ser menor do que o 13. Agora, qual é, por exemplo, minha gente amiga, o maior inteiro possível? O X deve ser menor que 13. Qual o número inteiro anterior ao 13? É o 12. É o 12. Então, o X, ele pode ser o 12, certo? Agora, qual é o menor inteiro possível? O X tem que ser maior que 3. Próximo número inteiro é o 4. Depois do 3 é o 4. Então, o X, menor valor inteiro, seria o 4, o menor valor inteiro. Então, gente, ó, vamos concluir essa aula de hoje, essa aula maravilhosa, né? De propriedade aí dos triângulos, propriedade dos triângulos. Eu sei que vocês gostaram, eu sei. E eu sei que vocês vão dar o like também. E aí, com certeza, a gente vai se encontrar nas próximas aulas, se Deus assim permitir. Saudações pedagógicas, saúde e paz, porque o resto a gente sempre corre atrás. Um beijo!